Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Welson. Essa é a nossa primeira aula de prática pedagógica. Vocês terão duas aulas. Para cada aula vocês receberão uma avaliação. Vocês também receberão, junto com essas aulas e as avaliações, vocês receberão o material da disciplina em PDF. Então, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar os fundamentos da prática pedagógica, né? Apesar de ser prática, nós vamos trabalhar do ponto de vista teórico quais são as teorias que embasam essa prática pedagógica ideal. Nós temos várias práticas pedagógicas, mas qual a prática pedagógica que tem que ser realmente efetivada na vida do professor para que ele atinja o objetivo principal, que é a aprendizagem do aluno. Nós vamos ver hoje a teoria e as práticas pedagógicas, as tendências pedagógicas, práticas pedagógicas, trajetória pessoal e profissional, a prática pedagógica social e a ação educativa. Na segunda aula, nós vamos ver como planejar essas práticas, as práticas pedagógicas e os resultados e o redirecionamento dessas práticas depois de uma avaliação, claro, a gente faz o redirecionamento. Tudo bem? Vamos lá. Então, a importância das práticas, das teorias na prática pedagógica. Por quê? Claro que essa ideia de que teoria vem antes da prática, ela é discutível porque a prática é olhando a prática que eu formulo minhas teorias. Mas essas teorias são formuladas para dar origem a outras práticas. Então, por isso que as pessoas dizem que a teoria vem antes da prática. Mas, na verdade, filosoficamente, isso não é bem verdade assim. Mas, no nosso caso, para entender como se faz uma prática pedagógica eficaz, eficiente, nós temos que recorrer a teorias que fundamentam essas práticas. A prática pedagógica está vinculada a uma tendência pedagógica, que, por sua vez, está vinculada à história e ao contexto social, fatores influentes no processo educacional. Resumindo, ninguém faz algo do nada na escola. O cara tem uma prática pedagógica, eu imaginei, acordei de manhã e vou trabalhar desse jeito. Todas as práticas pedagógicas, elas são vinculadas a alguma tendência pedagógica, que já foi pensado anteriormente, mesmo que, escutem bem, mesmo que aquele professor não conheça aquela tendência pedagógica, mas ele está dentro dela, sem saber de nada dela. Por exemplo, não é uma tendência pedagógica, é uma corrente da psicologia da educação, mas vários professores recorrem ao behaviorismo na hora que vão trabalhar com seus alunos e podem nem conhecer Skinner, Pavlov, que são os fundadores disso tudo, mas estão trabalhando a teoria deles. Quando um professor promete a um aluno seu um prêmio, se ele conseguir tirar a nota X ou Y, ele está trabalhando o behaviorismo, a recompensa, só que sem saber, ele nem precisa conhecer tudo isso, a teoria. Os nossos pais trabalham behaviorismo, por exemplo, sem nunca ter ouvido falar de Skinner, de Pavlov, Então, isso é o que chama mais atenção da prática pedagógica, é que toda ela está vinculada a uma tendência. E toda tendência está vinculada a um contexto histórico. Foi pensada essa tendência, não existe tendência pedagógica errada. Não existe isso. Algumas pessoas defendem, a gente vai ver daqui a pouco, sócio-crítico cultural dos conteúdos, que é a melhor e tudo. Ela é a melhor para os dias de hoje. Ela é a melhor com a visão voltada para o que se quer hoje e no futuro. Mas não quer dizer que ela seja a melhor. Todas as outras são importantes, todas as outras são baseadas num contexto histórico, cultural. O conhecimento dessas tendências e perspectivas de ensino por parte do professor é fundamental para a realização de uma prática docente realmente significativa. Nós, no período que nós estamos com essa disciplina, dá a entender que vocês já conheçam as teorias e as tendências pedagógicas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou relembrar e vou fazer a conexão dessas tendências com as práticas pedagógicas. O que ensinar? Para quem ensinar? Como ensinar? Para que ensinar? Por que ensinar? As tendências pedagógicas, elas nos fazem refletir sobre tudo isso. A interação entre saberes gera o desenvolvimento de uma prática pedagógica autônoma e emancipatória.
Qual é a melhor prática pedagógica? É aquela que dá autonomia e emancipa o conhecimento do professor. Faz com que o professor se aproprie do seu conhecimento e domine de tal maneira que possa usar aquele conhecimento da melhor forma possível para que seu aluno aprenda o conteúdo. Bem? Conteúdo proposto pelo professor. Então nós temos as tendências pedagógicas. Então, só relembrando, por que nós vamos ver as tendências pedagógicas? Porque elas são teorias que vão embasar, fundamentar as práticas pedagógicas, que é a nossa disciplina. São divididas em liberais e progressistas. A gente vai ver rapidinho cada uma delas, mas para vocês entenderem rapidinho as liberais e as progressistas, nós temos aqui as conservadoras e as progressistas. Nós estamos vivendo hoje, 2021, foi eleito em 2018, assumiu em 2019 o Bolsonaro como presidente do Brasil. De 2003 a 2018, nós tivemos Lula, Dilma e Temer como presidentes. Apesar de Temer ter contribuído para Dilma cair, os dois seguem a mesma linha progressista, né? Eles defendem a educação progressista. Já Bolsonaro e a sua cúpula defendem as tendências pedagógicas liberais, as mais conservadoras. Qual é a melhor, qual é a pior? Vários países do mundo usam as duas e depende do objetivo que você quer com cada uma delas. Então, o Brasil hoje está ainda nas progressistas, mas tentando reverter para liberal. O que é liberal? É que trabalha mais a parte conservadora, né, da educação. Vamos ver aqui rapidinho. Pedagogia liberal. Pedagogia liberal acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais. Então, professor, essa pedagogia é ruim? Não. Depende do objetivo da escola. Essa pedagogia acredita que a escola tem essa função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais. Até aí está ruim? Não. As diferenças entre as classes sociais não são consideradas, já que a escola não leva em consideração as desigualdades sociais. O que significa isso? A pedagogia liberal defende que as desigualdades sociais não devem entrar no campo da escola. Elas devem ser tratadas do ponto de vista social. E que, inclusive, a criança tem que levar em consideração a escola como meio para poder superar essa desigualdade. Diferentemente das progressistas, que acham que a escola é o reflexo das desigualdades sociais. Tá bom? Vamos lá. Dentro da pedagogia liberal, nós temos a pedagogia que nós chamamos de tradicional. Os conteúdos escolares são impostos como verdade absoluta em que apenas o professor tem razão. Sua metodologia é baseada na memorização. Professor, agora ficou ruim. Agora do ponto de vista de decorar e tudo mais. Sim, essa é a maior crítica da pedagogia liberal, que ela trabalha a memorização dos conteúdos, mas se você for observar, não há um conteúdo que você aprenda sem memorizar. Não tem como. Então, para eu saber as capitais do Brasil, eu tenho que memorizar. Para eu saber coisas simples de matemática, eu tenho que memorizar regras. Então, a memorização é de suma importância. Ela não é a parte mais importante da educação, mas ela é de suma importância. Por que eu estou com essa visão, para vocês trabalhando essa visão? Porque eu tenho certeza que no passado, vocês viram no curso de vocês, professores dizendo o seguinte, essa não presta, essa presta. A ideia para que nós avancemos para uma formação mais complexa é que nós entendamos que não existe essa ideia de que presta e que não presta. Depende dos objetivos. Tá bom? Eu sou muito firme nisso, porque eu trabalho com pessoas que defendem a pedagogia progressista e outros trabalham a pedagogia liberal como se aquela fosse a única verdade. Não são a única verdade. Não é a única verdade cada uma delas. Elas se complementam e elas evoluem baseado nos objetivos. A renovada, o professor deixa de ser um mero expositor e assume o papel de facilitador e de elaborar situações desafiadoras da aprendizagem e passa a respeitar e a atender às necessidades individuais dos alunos que passam a aprender fazendo.
que a escola nova ou a escola ativa, John Dewey, Anísio Teixeira, Piaget, etc., defendiam esse movimento que se originou na tradicional, mas trabalharam como renovada, para a criança aprender fazendo. A criança estaria aprendendo fazer e, ao fazer, estava aprendendo cada vez mais. Renovada não diretiva. São incluídas atividades de sensibilidade, expressão e comunicação interpessoal, acentuando-se a importância dos trabalhos em grupos. A relação professor-aluno passa a ser marcada pela afetividade. Tecnicista enfatiza a profissionalização e modela o indivíduo para integrá-lo ao modelo social vigente. Tecnicista. O educador tem uma relação profissional e interpessoal com o aluno. Isso aconteceu durante a ditadura militar, acontece também em alguns lugares hoje. Nós temos escolas técnico-profissionalizantes, escolas públicas, são os institutos federais, escolas públicas estaduais, os institutos estaduais de ensino. Nós temos institutos filantrópicos, nós temos também escolas particulares, que são técnicas, mas o objetivo não é formar, o objetivo hoje em dia não é formar apenas o técnico, mas formar o técnico, mas um técnico ser humano, que consiga entender não apenas o mercado de trabalho, mas consiga entender o mundo do trabalho, que é muito mais complexo, né? Tendências pedagógicas progressistas. Então nós vamos ver hoje as que têm dominado as universidades, dominado hoje as escolas no Brasil, em boa parte do mundo. E a gente vai ver algumas características dela. Analisam de forma crítica as realidades sociais, ou seja, elas não aceitam que a escola não interfira nas realidades sociais, que é um ponto positivo. Eu não posso justificar que o meu aluno não aprende porque ele é pobre. Porque aí eu estou tendo preconceito. Eu tenho que entender que eu tenho que ser crítico às realidades sociais, mas eu não posso colocar essa pecha no meu aluno que ele não aprende porque ele é pobre. Então, se eu der as condições para ele aprender, nada impede para que ele aprenda. Se eu dou as mesmas condições. Assume um caráter pedagógico e político ao mesmo tempo. Aí entra para essa questão política. Então, as tendências pedagógicas, elas não ficam apenas no campo pedagógico técnico. Ela entra no campo político e ela analisa do ponto de vista político todos os assuntos. Dentro dela nós temos a libertadora. O papel da educação é conscientizar para transformar a realidade. Os conteúdos são extraídos da prática social e cotidiana dos alunos. A relação do professor com o aluno é tida como horizontal. O professor está no mesmo patamar do aluno, não está acima, está no mesmo. Em que ambos passam a fazer parte do ato de educar. Seu principal defensor foi o Paulo Freire. Algumas pessoas confundem, dizem que então o professor não vai ter autoridade e tudo mais. Essa é a atual abordagem que está prevalecendo no Brasil. Essa, da Paulo Freireana. Qual a crítica que eu tenho sobre ela? Não cabe a mim agora falar, mas eu tenho algumas críticas com relação à implementação, não com relação ao conceito. Porque, na verdade, algumas pessoas confundem muito, dizendo, o que o professor aprende com o aluno? Aprende muito. A avaliação que o professor faz do aluno também é dele. E o professor, ao fazer essa avaliação, faz uma autoavaliação e ele aprende muito mais. Existe sim como aprender. É verdade isso, não tem como tirar. Então, Paulo Freire estava correto em dizer que o professor aprende enquanto ensina. Libertária, a escola propicia práticas democráticas, é um pouco exagerada. O professor torna-se um orientador do grupo sem impor suas ideias e convicções. É um pouco exagerada, porque quando eu dou democracia para um aluno que não sabe gerenciar, eu dou o direito de escolha para aluno que não sabe gerenciar suas escolhas, eu posso, sem um orientador, nesse caso tem um orientador, mas sem um orientador eu posso descambar para outro rumo. Hoje, o que se sonha para o Brasil hoje é a crítica social dos conteúdos, também conhecido como histórico-crítica.
A escola tem a tarefa de garantir a apropriação crítica do conhecimento científico e universal, adota o método dialético do Karl Marx, o educando participa com suas experiências e o professor com sua visão da realidade. Acentua a prioridade de focar os conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. Então, para que serve hoje a crítica social dos conteúdos? Ela serve para você confrontar as realidades sociais. Ela não leva em consideração outra coisa que não seja o confronto entre as classes sociais. Então, eu estaria preparando um aluno para viver em sociedade, mas ser principalmente um militante de uma ideia de confronto. Professor, isso é bom? Isso é bom porque eu estou formando um cidadão crítico, mas isso é ruim porque eu estou focando apenas nisso. O fundamental não é isso. Eu tenho que ser um cidadão crítico da realidade política, social, histórica, mas eu não posso ser apenas isso. Eu tenho que ser isso, mas eu não posso ser apenas isso. Então, quando você tem um médico que coloca acima da sua profissão a sua militância, ele pode matar um paciente em nome de uma militância. Ele pode dizer, olha, eu não vou usar isso porque isso não faz parte disso e tudo mais, então é perigoso. Eu tenho que estar acima disso. Isso tem que fazer parte da minha vida. Eu não posso ser um cidadão alienado, um profissional alienado, mas eu não posso ser só isso, militante político. Baseado nessas tendências é que nós temos as práticas pedagógicas. Presta atenção que para cada tendência dessa, eu dei um exemplo de prática, porque essas práticas advêm das tendências pedagógicas. Tá bom? A memória educativa como ponto de partida. Foi o que eu fiz aqui. Eu tentei montar para você como é feita a formação de um professor. E ela é levada em consideração do ponto de vista pessoal e profissional. O processo de formação de professor é constituído por uma relação intrínseca entre trajetória pessoal, profissional e percurso formativo. O que é isso? Não tenho como me desvencilhar das minhas características pessoais. A minha didática, a minha prática da escola, ela vai ser baseada em características pessoais, características muito particulares, né? Então, e isso vai ser baseado no que eu escolhi como profissão e no meu percurso formativo, no que eu fiz além da graduação. Refletir sobre a prática pedagógica exige uma reflexão sobre o objetivo dessa prática, o que implica em pensarmos na sociedade que temos e na sociedade que queremos. Isso é refletir sobre a prática pedagógica. Eu entender que eu tenho uma sociedade, entender que sociedade é essa e quais os equívocos e erros que essa sociedade comete e qual é que eu gostaria que existisse. E prestem atenção que quando eu digo sociedade que temos e a que eu gostaria, significa dizer que a escola também serve para conservar a que eu tenho e mudar essa mesma que eu tenho. Depende da tendência pedagógica que eu use na minha prática. Isso é muito importante. Se eu uso uma tendência conservadora, eu vou conservar essa estrutura que eu tenho e vou fazer pequenas reformulações. Eu vou, aos poucos, reformar. Se eu tenho uma tendência mais progressista, eu quero mudar tudo isso de uma vez só, alterar o curso e seguir uma nova agenda. A missão da escola deverá ser a de socialização e humanização dos sujeitos, na perspectiva de colaborar para que esses aprendam a aprender na convivência com os outros, né? Além disso, tal instituição deverá desenvolver uma postura construtiva e participativa nos indivíduos, a fim de que esses possam avaliar seus contextos sócio-históricos, filtrar a informação e manter-se permanentemente em processo de formação. Aprendemos a vida toda, isso até está na LDB, aprendizagem ao longo da vida, agora, recentemente, colocaram. Mas é porque nós precisamos entender o seguinte, que vai lá que o objetivo da população, o objetivo da escola seja transformar a sociedade, deve ser esse.
sempre para melhor. Mas esse objetivo está baseado numa teoria, está baseado em algo que sustenta esse objetivo. E que eu posso ter dentro dessa escola uma visão diferente dos seus objetivos. E mesmo assim eu vou estar contribuindo para que o objetivo final seja atingido. Mas isso não impede de eu continuar lutando. Entendeu? Essa é a ideia. Processo contínuo de formação. Prática pedagógica. O que envolve a prática pedagógica em si? Vocês perceberam que até agora eu trabalhei como ela se fundamenta. Mas agora o que ela é? O significado que a prática pedagógica possa assumir muda conforme os princípios em que estiver baseada a nossa ideia. Quais são os princípios? As tendências pedagógicas, por isso que eu as trouxe antes. Segundo Paulo Freire, a prática pedagógica dialógica se realiza com a construção do conhecimento, construtivismo, e é vista como um processo realizado por ambos os atores, professor e aluno, na direção de uma leitura crítica da realidade. Então, o que é a prática pedagógica, segundo Paulo Freire? É o diálogo entre professor e aluno, através do conhecimento, por meio do conhecimento, os dois dialogando, para que o professor consiga encontrar uma leitura crítica da realidade, para ele, professor, e para o aluno também. Essa é a prática pedagógica, segundo Paulo Freire. Esse tipo de relação pedagógica não é assimétrica, no sentido de que ambos os lados, professor e aluno, ensinam e aprendem, construindo e reconstruindo o conhecimento juntos. Falei antes, professor ensina enquanto aprende enquanto ensina. Essa posição epistemológica não nega o papel diretivo e necessário do educador, mas esse não é considerado o dono do conhecimento, como era na educação tradicional. Então, o fato do professor estar ali para ensinar não significa dizer que ele é o dono do conhecimento. Ele está ali disposto a dialogar. Uma prática pedagógica voltada para o bem deve ter os pontos. A dimensão ética. Então, o que é uma prática pedagógica voltada para o bem, ou seja, voltada para aquilo que a escola entende ser o bem para o aluno. Princípios do respeito, da justiça, da solidariedade precisam existir, que é a dimensão ética. Dimensão técnica, domínio dos saberes. Então perceba que alguns defendem que nós temos que formar um cidadão crítico, é apenas isso. Não. Eu preciso ter a dimensão técnica, ou seja, eu tenho que dominar os saberes, porque para eu ser um cidadão crítico da realidade, eu tenho que argumentar com a realidade. E a realidade, ela tem os seus domínios de saberes, que eu preciso demonstrar os meus também. Dimensão estética, acessibilidade na relação pedagógica. E eu preciso entender o lado do aluno. Por exemplo, hoje em dia, em pandemia, eu preciso entender muito mais. Dimensão política, que diz respeito à participação na construção coletiva da sociedade e ao exercício dos direitos e deveres. Prestem atenção nisso. Talvez seja a parte mais importante da aula, dessa primeira aula, é nós entendermos que uma prática pedagógica não pode ser não só um ponto desses que estão aí. Não, tem que ser todos. Então, eu sempre defendo essa ideia. Mas qual a importância de eu saber que a capital do Acre é Rio Branco? É de suma importância. É a sua dimensão técnica, o domínio dos saberes. É de suma importância, sim. Um dia desse faltou energia em Macapá e muitas pessoas disseram que era no Nordeste. É lá no Nordeste, porque é difícil mesmo, né? Nordeste. Macapá fica no Nordeste. E sem saber onde é que ficava a cidade, a capital, que era do Amapá, no extremo norte. Tá entendendo? Então, é muito importante nós também termos o domínio técnico, né? A dimensão técnica, o domínio dos saberes, não só isso, porque aí você fica capenga, mas também não vai ser apenas voltado para a crítica social e tudo mais, e fica falando besteira, asneira, sem saber das coisas. Eu preciso entender que é uma prática social completa, composta. E vem
como resultado disso, socioconstrutivismo. Vygotsky defendeu muito isso. Eu trouxe aqui para vocês entenderem que é uma prática pedagógica de Vygotsky baseada numa teoria dele mesmo. Baseada nas ideias do psicólogo Levi Vygotsky e derivada do construtivismo, a metodologia socioconstrutivista apresenta como principal ponto, como ponto central, o fato de que a aprendizagem e desenvolvimento são instrumentos da interação social. A escola que escolhe esse modelo estimula a criança ou o jovem a aprender a partir de suas experiências. É uma outra prática aqui. Os erros são um trampolim para a aprendizagem, não uma falha. Muito importante, trabalhei também sobre isso da Emma Saviani, a ideia da avaliação como um meio e não como um fim, que eu falei. O professor não possui papel central, sendo passado para o aluno o papel de personagem principal. Através de discussões, interação em grupos sociais, formulação de hipóteses e múltiplas situações, o aluno compreende novos pontos de vista. A prática pedagógica como prática social. A prática pedagógica é uma prática social, uma prática política, pois não se pode conceber a educação sem um vínculo sócio-histórico. Então, o professor é sim um agente político. O professor é um ser político que influencia politicamente os seus alunos. Isso é fato. Isso não tem como fugir. E aí, a escola sem partido, eu acho linda a ideia da escola sem partido. Mas nunca haverá escola sem partido. Porque o sem partido é um partido. Né? Uma escola sem partido, ela segue o partido de ser sem partido. Entendeu? Então é algo completamente complexo, porque nós estamos lidando com seres humanos que têm uma formação política, que têm uma formação técnica, ética, que vão, ao ensinar algo, o professor repassa, querendo ou não, ele repassa suas convicções políticas. Na matemática, na física, isso é impossível de acontecer. O professor ser isento, o professor não ser subjetivo. A educação é algo objetivo, mas o professor, ao pegar nisso, ela vira algo subjetivo. Por exemplo, não existe prova objetiva. O professor existe prova de marcar, ele é objetivo. Não. A escolha das questões pelo professor foi feita de maneira subjetiva. A elaboração daquela questão foi feita de maneira subjetiva. Então aquela prova não é objetiva, ela é subjetiva, ela é de escolha, múltipla escolha, mas é subjetiva. A educação não pode ser compreendida fora de um contexto histórico, social, concreto, sendo a prática social o ponto de partida e o ponto de chegada da ação pedagógica. Exatamente. A educação é uma prática humana direcionada por uma determinada concepção teórica. Estou só amarrando o que já disse durante a aula. A prática pedagógica está articulada com uma pedagogia, que nada mais é do que uma concepção filosófica da educação. Então, nós escolhemos um lado, nós nos formamos e escolhemos um lado. Qual é o nosso lado? O lado é quando eu escolho uma prática pedagógica para mim. Porque eu escolhi através de quê? De uma tendência pedagógica. A aprendizagem é um dos principais objetivos de toda a prática pedagógica. E a compreensão ampla do que se entende por aprender é fundamental na construção de uma proposta de educação também mais aberta e dinâmica, definindo, por consequência, práticas pedagógicas transformadoras. O ato de aprender a aprender é, sem dúvida alguma, uma das principais funções do ato de ensinar, ou melhor, do ato de educar. Nós estamos hoje, cada vez mais, com essa ideia de ensinar a aprender. Porque nós estamos vivendo num momento hoje de pandemia, em que os alunos, quer queiram ou não, estão tendo maior autonomia na hora dos estudos. Maior autonomia não significa dizer maior aprendizagem. Maior autonomia significa dizer maior liberdade. Que, se não bem gerenciada, pode resultar em menos aprendizagem. Né? Mas nós, professores, hoje, nossa função talvez seja mais em ensinar a aprender do que ensinar apenas. A construção de uma pessoa mais autônoma no processo de aprender torna-a mais autônoma no processo de viver, de definir os rumos de sua vida. Acabei de dizer, maior liberdade,
Maior emancipação, autonomia, não significa dizer maior aprendizagem, infelizmente. E por último, nós temos a prática pedagógica como prática educativa. Então, a prática pedagógica é social e a prática pedagógica é uma prática educativa. A ação educativa, evidenciada a partir de suas práticas, permite aos alunos darem saltos na aprendizagem e no desenvolvimento. É a ação sobre o que o aluno consegue fazer com a ajuda do outro para que consiga fazê-lo sozinho. Então, basicamente, a prática pedagógica do professor como uma prática educativa é o professor demonstrar para o aluno como é e exigir que o aluno faça, exigir e, não pode falar essa palavra exigir, e fomentar e transformar a aprendizagem apenas vista em algo prático. O educador tem também função importante nesse processo, pois as práticas pedagógicas devem permitir aos alunos não somente acessarem o conhecimento, mas também transformá-los e inová-los. De suma importância a escola oferecer isso. O educador tem a função de mediador entre o conhecimento historicamente acumulado e o aluno. Ser mediador, no entanto, implica também ter apropriado esse conhecimento. Ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar é criar as possibilidades para a produção ou a sua construção. A educação produz suas práticas em virtude do projeto de sociedade a que está vinculado, falei agora há pouco. Sempre uma prática pedagógica vai estar vinculada com o que se quer daquela sociedade, e o que se quer daquela sociedade é transmitido através de teorias, sejam elas políticas ou pedagógicas, para que as práticas pedagógicas garantam o desenvolvimento de pessoas capazes de aprender, cidadãs solidárias, produtoras do conhecimento. A educação deverá ser um instrumento importante de uma sociedade que acredite nessas características. Então, a prática educacional, a prática pedagógica do professor, ela tem que abordar todos os aspectos da sua formação, todos os aspectos da sociedade. Ela tem que abordar na sua efetividade, na hora daquilo virar prática realmente, as suas convicções pedagógicas, né? Tem que ser um alvo, a sua prática pedagógica tem que ter como maior alvo a formação integral do aluno, não uma formação por parte, mas a formação integral. Tem que valorizar, a minha prática pedagógica, ela tem que valorizar todas as tendências, mas ela tem, claro, ela é uma tendência específica, ou ela pode ser a mesclagem de todas as outras, mas ela tem um DNA, dá para entender ali, porque também ela é reflexo da minha formação, mas eu preciso entender de suma importância para que eu entenda isso que eu vou falar agora, que não pode estar desconectada com a sociedade. Eu preciso entender que sociedade eu tenho e que sociedade eu quero para que eu implemente a minha prática pedagógica. Eu não posso não querer nada e ser professor. Eu tenho que saber qual é o objetivo principal daquela minha prática pedagógica. Que ser humano vai se formar a partir daquilo que eu disse para ele? O que o aluno vai entender a partir daquilo que eu ensinei para ele? No que ele vai se transformar? Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser, nós temos ainda uma aula sobre essa disciplina. Vocês receberão esse material também. Valeu. Até a próxima.